Hebreus capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o lugar santo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo, e aspargiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da nova aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra de Deus, meu amado. Na verdade, o ensino que o autor de Hebreus está querendo dar é que
para você experimentar coisas novas na sua vida, você precisa deixar as coisas velhas para trás. Para você experimentar o novo de Deus em sua vida, você precisa aprender a deixar as coisas velhas na velhice. Deixar as coisas velhas, aquilo que o apóstolo Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Muitas vezes em nossa vida nós precisamos fazer um balanço, uma reflexão daquilo que às vezes está nos atrapalhando, que é velho, que é antigo, e nós precisamos deixar as coisas velhas para tomar posse das coisas novas. Isso de vez em quando precisamos fazer em nossa vida. A gente às vezes precisa fazer isso em nosso guarda-roupa lá em nossa casa. De vez em quando você precisa tirar as coisas que ficarão velhas, as tralhas. Eu não sou muito bom nisso daí não, porque às vezes eu vejo uma foto minha aí antiga de 10 anos atrás e de repente eu olho que eu estava com aquela camisa semana passada no culto da igreja e a pessoa postou uma foto antiga e lá estou eu, porque ela não envelhece nunca, fica lá, dura 30 anos, mas de vez em quando a gente precisa limpar o nosso guarda-roupa e mudar. Eu tenho algumas coisas, algumas calças minhas lá, às vezes a minha esposa, os meus filhos têm que falar para mim: pai, mudou o tempo, né? Você vê que o pastor às vezes vem pregar até de calça rasgada aqui, mudou o tempo. Porque eu tenho algumas calças lá, quando a gente há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, a gente pega algumas fotos aí, e todo mundo usava a calça acima do umbigo, estava quase no peito a calça da pessoa, e era a moda. A gente usava aquela boca de sino, você nem sabe o que é esse negócio aí, é uma boca de sino cobrindo o sapato. Eu tenho algumas delas guardadas lá, porque a moda vai e vem, então já estou preparado para a próxima coleção que vai chegar daqui a algum tempo. Está lá guardada. Mas a gente às vezes precisa tirar o velho e colocar o novo. Não que o velho tenha sido ruim, não. O velho na época era legal, a gente gostava dele. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui: olha, a velha aliança, ela não foi ruim não, ela era muito boa. Deus que estabeleceu. Ele diz aqui: olha, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado. Na verdade foi Deus que deu, ela foi excelente, ela foi maravilhosa. Paulo ele fala o seguinte: a lei é boa, a primeira aliança foi maravilhosa, mas ficou para trás. Agora nós temos uma nova aliança. As leis que eram escritas em pedra, agora estão escritas no nosso coração, na nossa mente, impregnadas em nossa mente. Então não é que elas foram ruins, mas nós precisamos caminhar para algo novo. Porque todas aquelas coisas no Antigo Testamento eram apenas sombras, diga sombras. Elas eram símbolos, elas eram figuras, elas eram cópias, não era o real. Deus quando falou para Moisés, lá em Êxodo 25, construir o tabernáculo, está lá do versículo do capítulo 25 ao 40, e quando Deus fala para ele, ele falou assim para Moisés: olha, você faça tudo de acordo com o que foi te mostrado, o modelo que foi mostrado para você lá no monte. Olha, eu dei a você a figura, você copia aquilo lá, você faça uma cópia. E foi o que Moisés fez do tabernáculo. Na verdade, o tabernáculo de Moisés, todo ele foi feito, ele tinha um significado mais profundo do que os olhos naturais conseguiam enxergar. Cada peça lá no tabernáculo foi colocado com um propósito, cada coisa que acontecia tinha um propósito, e tudo apontava para Jesus. A intenção de Deus era mostrar um retrato da obra de Jesus, e que eles conseguissem enxergar além da letra, conseguissem enxergar além dos rituais. E é difícil a gente enxergar além dos rituais, porque a gente é preso de uma tal maneira que a gente acha que aquilo o certo é sempre daquela maneira. Orar tem que ser de olhos fechados, mas Jesus, levantando os olhos aos céus, ele orou. Mas a gente tem os nossos costumes e os nossos rituais e as nossas tradições, e às vezes a gente se apega apenas à aparência exterior e não entende qual é o recado de Deus, a mensagem de Deus por trás daqueles rituais para a nossa vida.
vida. E poucos deles conseguiram entender aquilo no Antigo Testamento. Eles olhavam para a letra. Na verdade, quando oferecia uma ovelha, a Bíblia diz aqui no capítulo 10 que Deus não tinha prazer. Deus não tinha prazer em holocausto nenhum. Deus não tinha prazer em sacrifício nenhum. Na verdade, Deus estava querendo mostrar a eles a gravidade do pecado. E quando você ofende a Deus, alguém inocente vai pagar um preço de vida caro por causa de você. E Deus estava querendo dar uma mensagem a eles de que eles precisariam de um substituto que tomasse o lugar deles e morresse por eles. Então, todas as coisas no tabernáculo tinham um valor especial. Se você for ler a Bíblia, os 2 primeiros capítulos da Bíblia falam sobre a criação. É importante estudarmos sobre a criação, mas a Bíblia usa 50 capítulos para falar sobre o tabernáculo, para você ver qual é a importância que tem o tabernáculo. Alguns 20 anos atrás, eles descobriram lá em Israel, na pequena vila de Siló, lá no meio de Samaria, onde o antigo tabernáculo estava lá quando entrou na terra de Canaã. O tabernáculo ficou ali por 430 anos, mais ou menos. Olha, vai colocar uma foto aqui para você ter uma ideia. E ficou mais ou menos 430 anos ali no deserto. E o tabernáculo era algo simples. Era isso daqui o tabernáculo, quando a Bíblia fala do tabernáculo. Ele era fechado por cortinas. Ele tinha um altar de bronze logo na entrada. Uma única porta para mostrar que a única porta que existe era o Senhor Jesus. Não havia 3, 4 portas para o tabernáculo. Aqui nessa tenda se manifestava a presença de Deus. Deus falou lá em Êxodo: olha, dali de cima do propiciatório, que era a tampa lá da arca, que estava dentro desta tenda aqui, dali eu vou falar com vocês. Então olha só, o tabernáculo, alguns anos atrás, há 3 anos atrás, nós visitamos lá aquele sítio arqueológico onde o tabernáculo estava ali, ficou por mais de 400 anos ali, onde Eli estava ali, Samuel foi criado ali naquele lugar. E o tabernáculo era isso daqui. Ele era um altar de bronze, onde se matavam, aqui havia algumas mesas ao lado daquele primeiro altar lá, se matavam as ovelhas, os bodes, os touros, e o sangue era derramado neste primeiro altar. Então logo atrás tinha uma pia, onde os sacerdotes, eles desciam, saíam do altar, eles lavavam as suas mãos e os seus pés, para poderem entrar dentro daquela tenda que está lá. Pode mudar, entrar dentro daquela tenda. Olha só, o tabernáculo era assim, uma porta de entrada, e ao lado esquerdo, direito, à frente, atrás, havia o acampamento de Israel. Todos eles, milhares de tendas. Você pode imaginar 3 milhões de pessoas, e em volta, o tabernáculo ficava no meio, que significava que Deus precisava ocupar o centro da vida da nação. Então todas as tendas ficavam em volta, e os sacerdotes entravam neste pátio, mas ali dentro daquela tenda, só os sacerdotes entravam. Aquela tenda tinha 2 partes. A primeira parte era o chamado santo lugar. Ali, pode mudar, ali tinha 3 peças. Olha só, ali essa parte amarela era como se fosse aquela tenda. Ali tinha 3 peças. Havia do lado direito uma mesa dos pães, onde haviam 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Do lado esquerdo havia um candelabro de ouro, e ali havia as lâmpadas, ali 7 lâmpadas, que eram colocadas o azeite nelas, e elas deveriam queimar dia e noite, e logo à frente havia um altar do incenso, onde os sacerdotes queimavam um aroma suave a Deus. O incenso é o tipo de oração. Em cada peça havia um significado especial. Ali, nessa primeira parte, os sacerdotes todos poderiam entrar.
mas na parte de dentro só o sumo sacerdote entrava aqui nesta outra parte uma vez por ano para oferecer o sacrifício em favor de todo o povo. Então é isto, nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos aqui diz, olha, com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeleiro, o castiçal, a mesa, a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Ele não menciona aqui, ele não menciona o altar de incenso ali dentro, porque para eles isto era algo que todos sabiam. Ele pula peças aqui, mas era algo que todos conheciam. A mesa dos pães era assim, não era uma mesinha com pães em cima, era 6 caixas de um lado, 6 do outro, um pão em cada caixa. Cada sábado eles mudavam, eles trocavam os pães. O sacerdote comia aqueles pães lá, depois de uma semana eles trocavam, mas pode mudar, as outras peças mudavam, fica aí um pouquinho, mudavam diariamente. Diariamente eles precisavam colocar o incenso, diariamente eles precisavam colocar o azeite, que tinha um significado na nossa vida, que não basta a gente viver para Deus no passado, que cada dia aquela experiência precisava ser renovada, cada dia precisava de azeite, cada dia precisava de incenso, de oração, diariamente deveria subir aquilo diante da presença de Deus. Agora ele fala, no lugar santo havia uma única peça. Na verdade, no lugar santo havia uma arca, e dentro da arca havia lá um pote com o maná, havia a vara de Arão que florescera, e havia as 2 tábuas da lei de Moisés que ficavam lá dentro. Essa tampa, havia 2 querubins com as suas asas todas de ouro, feita voltada um para o outro, e essa tampa chamava-se propiciatório, e Deus falou, e dali daquele lugar eu vou falar com vocês. Pode mudar. Então olha só, ali era o lugar onde Deus falava, lá dentro daquela tenda. Pode passar, querida. Lá dentro, e pode mudar. Tem outros que estão lá para baixo lá. Então olha só, ali só o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano. Uma vez por ano. Olha só, aqui é um exemplo das cortinas que fechavam aquele lugar. Os sacerdotes normalmente, olha, daqui do lado esquerdo tinha um candelabro, do lado direito tinha a mesa dos pães e tinha o altar do incenso. Onde está esse sacerdote aí que não colocaram aí? Mas havia uma cortina que fechava aquele lugar lá. Ninguém poderia entrar lá dentro. Somente o sumo sacerdote, depois de um dia que ele acordava pela manhã, ele tomava um banho, ele colocava toda aquela roupa sacerdotal, mas depois ele tirava esta roupa e só com uma túnica simples, sem nada, uma túnica branca, ele entrava naquele lugar santíssimo, o santo dos santos, onde Deus estava. A simplicidade, Deus queria mostrar que para entrar na sua presença era a coisa mais simples que eles precisavam ter. Não precisava de roupa especial, mas de uma túnica branca, sem nada. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali naquele lugar, no santo dos santos, com as suas pernas tremendo de medo de morrer lá dentro. Este véu aqui, ele tinha aproximadamente 18 metros de altura e 12 centímetros de largura em tranças, de maneira que fala que 2 cavalos se puxassem de um lado e do outro, não conseguiriam romper este véu aí. Ele separava. Era a separação entre Deus, a santidade de Deus de um lado, e o homem pecador do outro lado. É isso que ele está dizendo. Você vai ler isso, até o versículo 10, você vai ler sobre isso daí. O que acontecia neste dia especial, que era o dia de perdão dos pecados? É o Yom Kippur. De vez em quando você ouve falar, aí os judeus falam, é o dia de Yom Kippur, que era o dia da expiação. Era o dia em que o sumo sacerdote iria entrar ali uma vez por ano, para pedir perdão pelos pecados da nação toda. E uma vez por ano ele fazia isto.
Ele pegava um incenso, a primeira coisa que ele fazia, ele pegava o incenso, depois de tomar banho, e se lavar, e colocar esta túnica branca, ele entrava naquele lugar com o incensário na mão, e derramava o incenso em cima daquela arca que nós vimos anteriormente, onde estava a glória de Deus, de onde Deus falava com eles. Ele derramava aquele perfume, que era um símbolo das orações do povo que estava lá fora, e então novamente ele saía rapidamente daquele lugar, e quando ele saía daquele lugar, era um alívio. As pessoas saiu vivo. Então ele pegava um boi, ele comprava um boi, porque aquilo significava que ele iria pedir perdão pelos seus próprios pecados. Ele tinha que comprar, ele saía de lá de dentro, ele vinha para fora, ele matava o boi, como uma vasilha, ele oferecia nesse altar, como uma vasilha, ele enchia de sangue, e novamente ele entrava lá dentro do santuário, e derramava 7 vezes o sangue de um lado do altar, da arca, e 7 vezes do outro lado da arca, pedindo perdão pelos seus pecados, e saía rapidamente daquela tenda, e as pessoas ficavam aliviadas que o sumo sacerdote estava vivo em entrar na presença de Deus. Quando ele saía, havia lá fora 2 bodes. Esses 2 bodes eram lançados sorte sobre eles. Um deles era para morrer. Aquele que caía sorte sobre ele, eles cortavam o pescoço e matavam o bode, e derramavam o sangue neste altar, e pegavam com uma vasilha o sangue, e o sacerdote entrava lá dentro novamente do santuário, e derramava o sangue ali diante da arca, aspargia o sangue, que era para perdão dos pecados do povo. Sabe por quê? Porque ele fazia isto uma vez por ano. Está certo que se oferecia ovelhas antes, durante o tempo todo se oferecia, mas havia pecados que, se você for pecar, imagina só, todo pecado que você cometer, você ter que trazer uma ovelha para cá para eu matar. Evidentemente que você pecou muito, você ia falir, você não tinha como, toda vez que você errasse, amanhã você falou uma mentira, traz uma ovelha, depois da manhã você falou alguma bobagem, traz uma ovelha, você ia trazer ovelha todo dia. Então muitas vezes as pessoas não traziam as ovelhas todos os dias, não traziam as ovelhas por todos os pecados. Se você, hoje é dia 7 de abril, você se lembra qual o pecado que você cometeu no dia 8 ou 9 de abril? Não lembra? A gente não lembra mais, isso era chamado de pecado de ignorância. Então ele pegava, ele entrava lá, e a sangue daquele bode, ele oferecia por todos os pecados do povo que cometeram durante o ano todo, incluindo os pecados de ignorância, que ele não se lembrava mais. Eu não me lembro do que eu fiz, e daquilo que eu pedi perdão ou não pedi perdão. E ali o sacerdote derramava aquele sangue lá, e saía imediatamente. Aquele era um dia de liberdade para o povo, porque as pessoas se sentiam aliviadas que os nossos pecados foram levados a Deus e foram apresentados ao Senhor pelo sumo sacerdote com o sangue de um animal. O sacerdote saía para fora novamente, para o pátio, e ali estava um outro bode, que eram 2, um foi sorteado para morrer, e outro bode. Então o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça dele, e confessava os pecados do povo, e confessava os seus pecados. Eles pegavam aquele bode e levavam para o mais longe possível do acampamento de Israel, levavam para o deserto, e lá no deserto eles soltavam aquele bode, de maneira que aquele bode nunca mais iria achar o caminho de volta, nunca mais iria voltar para o acampamento de Israel. Aquele bode estava levando os pecados deles para o mais longe possível, de maneira que nunca mais deveria voltar para eles. Isto era o significado daquilo. E eles faziam isto de ano em ano, de ano em ano, de ano em ano, oferecendo estas coisas. Só que a Bíblia diz aqui no versículo 9, que estas coisas, elas eram ineficazes para abrandar a consciência das pessoas, porque elas eram apenas coisas exteriores. Era comida, bebida, abluções, que são ritos de purificação, de lavagem de mãos,
de ritos exteriores que serviam apenas para purificar o exterior, purificar a carne, mas não tinha um valor verdadeiro. Ele até vai falar depois no capítulo 10 que sangue de bodes e de touros não tem como perdoar pecado de gente. Na verdade, a palavra usada era expiação com X, que é cobrir. Não era que era perdoado e esquecido, mas ele era coberto, para que a ira de Deus não se manifestasse sobre as pessoas, mas a consciência dela continuava manchada. Ele não tinha como apagar da sua consciência coisas que ele havia feito de errado. A consciência é aquela vozinha que fala conosco, teima em falar quando a gente faz alguma coisa que está errado. Ela fica nos incomodando, ela tira o sono. Eu não deveria ter feito, eu fiz aquilo, eu não deveria ter feito, eu tomei uma decisão na minha vida, eu não deveria ter tomado. E tudo aquilo que eles faziam, os rituais, não conseguiam abrandar a consciência, porque eles tocavam apenas o exterior e não o interior. E Deus estava querendo, através de tudo isto, dar uma mensagem para aquela pessoa que estava sedenta. Eu quero conhecer a Deus, para que esta pessoa tivesse uma revelação mais profunda do que apenas o que os seus olhos naturais vissem. Você pode pegar uma pessoa que lê a Bíblia de capa a capa e ela não consegue entender o que está escrito por trás daquilo. Às vezes as pessoas elas acabam fazendo tantos rituais na vida que elas acabam vivendo pelos rituais e não percebem as verdades que estão por trás daquelas coisas. Davi foi um dos poucos que entendeu isso daí no Antigo Testamento. Você se lembra quando Davi ele pecou, ele adulterou com Batseba e mandou matar o marido dela, um pecado terrível, 2 pecados terríveis. E ele ficou um ano escondido aquilo só para ele, mas ele diz: naquele ano os meus ossos se secaram. Até que um dia o profeta de Deus foi mandado lá e contou para Davi uma história das ovelhas e falou: Davi, olha, tinha um homem muito rico que ele tinha muitas ovelhas, mas tem um homem tão pobrezinho, ele tinha uma única ovelhinha, aquela ovelhinha dormia com ele, ele abraçava, ele beijava, ele cuidava daquela ovelhinha. E um dia chegou uma visita na casa do homem rico, ele tinha milhares de ovelhas, mas ele, ao invés de pegar uma das suas ovelhas para matar e fazer para o jantar, ele olhou lá para o quintal do vizinho e foi lá e pegou aquela única ovelhinha dele e matou e serviu para os seus convidados. Davi, ao ouvir aquela palavra, deu um murro na mesa, que esse homem é digno de morte. E o profeta falou para ele: você é o homem, porque o Senhor deu tudo para você. E Urias só tinha esta esposa, era a mulher que ele amava, era a mulher da mocidade dele, e você foi lá e adulterou e mandou matar. Você é o homem. E Davi falou: eu sou realmente o homem. E ele então faz um salmo, Salmo 51, confessando o seu pecado a Deus. E ele entendeu, porque ele fala no Salmo 51, ele fala o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor não tem prazer em holocaustos e sacrifícios. Se eu soubesse, eu ofereceria para o Senhor. Eu sei que não é isso que o Senhor quer. O que importa para o Senhor é um coração quebrantado, um espírito contrito. Certamente o Senhor tem prazer no coração. Ele sabia que aquelas cerimônias aos olhos de Deus não era aquilo mais importante. O mais importante era o que estava acontecendo no seu coração. É por isso que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia o que estava no coração de Deus. Deus não tem prazer nas ovelhas que morreram. Deus não se alegrava em ver um animal ser morto por causa do homem. Havia uma mensagem. Você precisava entender que você deveria buscar a Deus e aquelas coisas exteriores, o comer, as comidas e bebidas e os ritos e todas aquelas práticas que eles tinham e as roupas, tudo aquilo tinha um significado, mas não era o mais importante. A gente sempre corre este risco de colocar a importância nas coisas exteriores do que naquilo que realmente precisa ter importância em nossa vida. Muitas vezes nós colocamos mais valor na capa do que na sinceridade do coração. A gente pode vir
para a igreja e colocar a nossa melhor roupa para entrar na presença de Deus e não valer nada diante do Senhor, porque o Senhor se agrada realmente de uma adoração de coração verdadeiro. Eu já fui muitas vezes para Jerusalém, já fui muitas vezes lá no Muro das Lamentações, que tem gente que pensa que aquele pedaço do muro era do templo. Não era do templo, aquele pedaço de muro era o muro de arrimo do templo, do muro do templo. Mas as pessoas vão ali, fazem orações ali, e eu fui lá já, e orei lá, e coloquei a minha mão lá no muro, e orei lá, e é emocionante você estar em Israel, é o lugar para mim mais emocionante da terra para ir, mas a oração que eu fiz ali no muro não difere da oração, não é mais poderosa, ou mais santa, ou mais ungida, do que a oração que eu faço no quarto da minha casa, de noite, ou que eu faço na sala da minha casa, às 2, 3 horas da manhã. Aos olhos de Deus é a mesma coisa, porque Deus não está interessado naquilo que está por fora, mas Deus está interessado no que está por dentro, no teu coração, meu amado, teu coração. A mensagem que Deus queria dar, ele diz no versículo 8, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não estava aberto, não estava aberto. Quando você vê aquele véu lá, aquele véu todo trançado, e o sacerdote não podia entrar lá dentro, significava o seguinte: Deus está aqui, e você está do lado de fora. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus gritou na cruz, tetelestai, está consumado, o véu que separava já não separa mais, o véu foi rasgado de alto a baixo. Este véu que os cavalos poderiam puxar e não conseguiriam arrebentar, 12 centímetros de tranças, tecidos trançados, ele se rompeu e rasgou de alto a baixo. Não foi o homem que foi lá embaixo, 18 metros de altura, se rasgou. Deus estava dizendo que agora o caminho estava aberto e você poderia entrar no Santo dos Santos, na presença dele, a hora que você quisesse, e seria bem-vindo ali naquele lugar, meu amado. Por isso que nós cantamos: o véu que separava já não separa mais, porque não tem mais véu. De repente, todos os sacerdotes, você imagina o choque naquele dia, o dia da Páscoa, que estamos chegando, que milhares de ovelhas eram oferecidas. Os historiadores, Flávio Joséfo, ele fala que o sangue que corria por trás do templo, ele ia por 40, 50 quilômetros, aquele rio ficava completamente lá embaixo, completamente vermelho do sangue de milhares e milhares de ovelhas que eram oferecidas naquele dia de Páscoa. E quando Jesus gritou lá na cruz: está consumado, e o véu se rasgou, você pode imaginar o choque que os sacerdotes que estavam aqui, que nunca tinham visto a arca lá dentro, de repente aquilo se abre, e eles veem aquele lugar que eles nunca haviam visto antes. Talvez o pavor, o medo que eles tiveram naquela hora de eu não sei o que aconteceu, houve um terremoto, e aquele véu se rasgou, e eles viram a arca, eles vão morrer, mas na verdade eles não vão morrer, porque Deus que rompeu a separação que havia entre nós e Deus. Tudo isto era sombra, tudo isto era símbolo, tudo isto era representação. Os sacrifícios, as ofertas de manjares, as comidas e bebidas e as roupas do sacerdote tinham um significado, mas não era o perfeito, era transitório, precisava mudar o guarda-roupa, a gente precisava deixar o velho para conquistar o novo, para viver no novo de Deus, para as nossas vidas. E é o que ele está dizendo aqui: olha, estas coisas eram apenas um símbolo, era uma parábola, mas não traziam paz para a consciência da pessoa. A gente continuava com a nossa consciência pesada, de que eu fiz algo que eu não deveria fazer, de que eu entristeci a Deus. E às vezes eu vivo na velha aliança, porque eu mesmo vivendo hoje, às vezes se eu cometo algum erro, eu vou lá no meu quarto e falo: Senhor, me perdoa, e Deus me perdoa.
Mas às vezes a tua consciência não perdoa você, e a tua consciência fica te acusando, e a tua consciência fica falando para você que você não é perdoado por Deus. Ele diz no versículo 11: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, que é o céu, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu precioso sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Jesus não precisou de duas vezes, uma vez por todas. Ele entrou no Santo dos Santos, mas não foi aqui nesta terra, porque ele não era da tribo de Levi. Ele era de uma nova ordem sacerdotal. O Santo dos Santos que ele entrou não foi feito por mãos humanas, era original. É a presença de Deus lá no céu. E ele, quando chegou diante da presença de Deus, lá estava sujo de sangue, o seu sangue, uma única vez para sempre. E a Bíblia diz que ele conquistou uma eterna redenção. E diz aqui, olha, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspargidos sobre os contaminados santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mancha nenhuma a Deus, ele purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nós muitas vezes falamos há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, sim. O sangue de Jesus tem poder, sim. A Bíblia não fala que o sangue de Jesus é usado para expulsar demônios. Quando alguém cair endemoniado, a Bíblia diz, em meu nome, Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios. Então você expulsa demônios, saia em nome de Jesus. Mas há poder sim no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus para limpar o maior pecador. Não importa que tipo de pecado você cometeu na sua vida. Você pode ter vivido a sua vida inteira na prostituição. De repente você chega e se ajoelha diante do Senhor e fala, Senhor, me perdoa. E há poder no sangue de Jesus para fazer você a pessoa mais santa da terra. Você pode ter sido o pior pecador, mas a partir do encontro com o Senhor, você pode se tornar no maior santo que há sobre a terra, meu amado. E o sangue de Jesus tem poder para purificar a nossa consciência. Porque eu não recebo perdão baseado, como eu falei a semana passada, na minha bondade, que eu sou bonzinho. Ah, Senhor, eu prometo que eu vou ser bonzinho a partir de hoje, Senhor. Olha, a partir de hoje eu vou ser bem legal, bem bonzinho com o Senhor. Mas você às vezes não consegue ser bonzinho. Se fosse por você, se você fosse pagar pela tua salvação, você estava perdido. Se fosse por tua bondade, você estava perdido. O sangue de Jesus satisfez plenamente a Deus. Quando Deus olha para a sua vida, Ele não olha para a sua vida, mas Ele vê você através do sangue de Jesus que foi derramado no seu lugar. Ele diz aqui, e Jesus fez isto uma única vez e uma vez por todas. E Ele comprou para nós a redenção eterna. Eterna. Não sou eu que pago. Um rapaz chegou para um pastor que estava lá no jardim da igreja e falou para ele, pastor, eu queria saber o que eu preciso fazer para ser salvo. O pastor levantou a cabeça e falou para ele, tarde demais. E ele ficou preocupado e ele falou, mas tarde demais porque eu cheguei e o culto já acabou. Ele falou, não, tarde demais porque não tem mais nada que você possa fazer para ser salvo. Porque Jesus já fez tudo. Você só precisa crer naquilo que Ele fez. É a única coisa que você precisa. A única coisa que você precisa fazer é crer. Jesus, quando João Batista ouviu, apontou para ele e falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele é o Cordeiro, Ele foi o Cordeiro, hoje Ele é o leão da tribo de Judá.
Ele foi o cordeiro que morreu no meu lugar. Isto chama-se em teologia substituição. O que é substituição? É alguém tomar o meu lugar. Assim como a ovelha tomava o lugar do pecador, Jesus foi lá e tomou o meu lugar. Por isso que a Bíblia fala tanto nas cartas de Paulo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Hoje nós estamos assentados em Cristo, em Cristo. Nós somos crucificados com Ele, nós ressuscitamos com Ele. É nele nós vivemos, nos movemos, é nele, é nele, é nele. Tudo é Ele, tudo é para Ele, porque Ele tomou o meu lugar e tomou o seu lugar, meu amado, e o sangue dele foi o preço que Ele pagou para comprar a minha vida e a sua vida, de maneira que não sobrou nada para eu ou você pagar, simplesmente aceitar. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, a Bíblia diz. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo. Creia que Jesus morreu por você. Creia que Jesus pagou o preço por você. Creia que Jesus comprou você. A Bíblia diz que nós somos comprados não com prata ou ouro, mas nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus, meu amado. Não é pelas nossas boas obras. Não adianta quando você cometer um erro e você pedir perdão, não adianta você argumentar com o diabo, que o diabo é um falador, e o diabo vai falar um monte de coisas na sua mente. Deus não te perdoou, você é um grande pecador, você errou e vai errar de novo. Você prometeu lá na igreja que não iria errar mais, e eis aí você de novo. Deus perdoa uma, duas vezes, a terceira vez Ele não te perdoa mais. Não dê ouvidos para Ele, porque o sangue de Jesus foi suficiente para Deus, para cobrir todos os nossos pecados, meu amado. Foi suficiente. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse: eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles o venceram pelo sangue. Não é porque você é legal, não é porque você não mata, não rouba, não mente, não engana. Não é por causa disto. Mas pastor, agora que eu sou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar à vontade. Não, sabe o que acontece, meu amado? Quando você é salvo e Jesus entra no teu coração, você não quer mais pecar. O pecado te incomoda. Você às vezes até peca, mas aquilo te entristece. Não é mais de você. Aliás, a Bíblia nem chama você mais de pecador. A Bíblia chama você a partir de agora de santo, separado. Você é santo. Santo a gente pensa que é aquele que tem a argolinha na cabeça. Não, santo é alguém que é separado para o uso de Deus. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo, a partir dali eu fui separado para o uso de Deus. O sangue. Agora, ele diz aqui na sequência que havia um testamento, que é necessário que o testador morra para que o testamento tenha validade. É assim que funciona. Se eu faço um testamento, eu sou milionário, eu faço um testamento, a minha casa vai ficar para fulano, meu filho, a minha fazenda vai ficar para o outro, é um testamento. Só que ele só tem validade quando o testador morre. O testador precisava morrer. Pastor, por que Jesus não veio? Por que Ele teve que passar por tudo aquilo? Por que Ele teve que morrer? Porque ali na cruz Ele se fez maldição no meu lugar, no seu lugar. Foi maldito, ferido de Deus. Deus Pai o feriu lá na cruz. Os judeus mataram a Jesus. Sim, os judeus mataram a Jesus. Não, mas foi a lança dos romanos e a cruz romana que matou a Jesus. Sim, foram os romanos que mataram a Jesus. Eu matei a Jesus. Você matou a Jesus através dos nossos pecados. Deus feriu a Jesus na cruz. Porque quando Deus olhou para Jesus, Ele não viu a santidade. Ele viu o pecado. Ele viu o adultério que você cometeu na sua vida. Ele viu o engano. Ele viu o roubo. Ele viu a vingança. Ele viu o ódio. Ele viu a maldição que toda a humanidade havia cometido, que naquele instante caíram sobre Jesus. Ele se fez pecado por nós. E pelas suas chagas nós somos sarados. Por mim e por você.
Mas na verdade, ninguém matou Jesus. Ele falou: eu tenho poder de dar a minha vida. Jesus só foi para a cruz porque ele voluntariamente deu a vida. Antes da criação do mundo, o Cordeiro foi imolado, a Bíblia diz. Antes que o mundo fosse criado, o plano já estava feito. E Jesus falou para o Pai e para o Espírito Santo: eu vou dar a minha vida, eu vou comprá-los de volta. Porque eles vão errar, eles vão pecar contra nós. Alguém inocente vai ter que pagar. Eu vou lá, eu vou pagar o preço no lugar deles. E foi isso que ele fez. Uma igreja, os irmãos de uma igreja tinham se reunido. E o pastor falou o seguinte: olha, nós pagamos aluguel desse prédio aqui nosso. Mas a dona do prédio, ela fez um testamento. E no testamento ela colocou que quando ela morrer, este prédio vai passar para a igreja. Os irmãos todos bateram palmas. E alguém levantou a mão e perguntou: como é que está a saúde dela? Porque o testamento só tem valor a partir da morte da pessoa. É o que ele está dizendo. Por isso Jesus morreu. Porque quando ele morreu, começou uma nova aliança com superiores promessas. O véu que separava já não separa mais. Hoje a palavra está no meu coração. Hoje eu posso entrar diante do Senhor e falar: Abba, Pai, Paizinho do meu coração, da minha vida. Hoje eu posso trancar a porta do meu quarto e falar com Ele. O Shekinah vai estar lá, a presença de Deus vai estar lá. Já não há mais separação nenhuma. Hoje eu falo: Senhor, perdoa os meus pecados. E Ele fala: das tuas iniquidades eu não vou me lembrar mais. Eu vou afastá-las tão longe que você não vai precisar que o bode vá para o deserto, mas eu vou lançá-las na profundidade do mar, e nunca mais vou me lembrar dos teus pecados, das tuas iniquidades, vão estar apagadas para sempre, meu amado. É isto que Deus fez por mim e por você. Precisamos deixar o velho e viver do novo. Você não pode fazer nada a não ser aceitar. Jesus fala: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. É verdade, a gente ama ao Senhor. Você quer guardar a palavra, você quer obedecer a palavra, você quer viver em santidade, você quer derramar a tua vida diante de Deus, você quer trabalhar para Deus. Mas não é porque você é forçado, não é porque você é obrigado, não é porque a lei está no teu cangote falando, mas você faz por amor. Você dá por amor. Você dá do teu tempo, a tua vida, os teus sonhos, o teu amanhã, o teu dinheiro, o teu futuro, a tua casa, a tua família, os teus filhos, tua esposa. Você dá tudo para Deus por amor a Ele. Porque antes de você dar algo para Ele, Ele deu tudo por você em primeiro lugar.